bem? Na paz? Obrigado, pode se sentar. Tudo bem, queridão? Oh, que maravilha. Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Amém, pode assentar-se, no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que domingo nós temos a Santa Ceia, 8h30 da manhã, e também às 7h da noite, tá bom? De manhã comigo, à noite com o pastor Anderson. Glória a Deus. Queridos, nós vamos para a palavra de Deus, mas se você trouxe documentos, chaves, roupas, fotografias, deseja colocar aqui no altar, é só segurar em suas mãos, os nossos diáconos vão até você e trazem aqui. Amém? Tem alguém? Amém, isso. Sem pressa. Enquanto isso, você vai abrindo a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, tá ok? Tem uma turma diferente aí, né? Você está mais moreno. Ô Edson, você ficou com marquinha, filho? Então tá bom. Imagine, né, que visão do inferno, não é, irmão? Ô, visão. Ela me disse que ela veio de Moçambique. Foi ela que falou. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, por favor, se coloque em pé, se você puder, em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim, vamos até o versículo 10, amém? Diz assim, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Até aí, amém. Levante tuas mãos aos céus, diga-se comigo com fé. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pai querido, Deus eterno, venha nos visitar, Senhor, nesta tarde, nessa noite, que o Senhor venha encher os nossos corações, abrir as nossas mentes, trazer, Senhor, vida poderosa, vida eterna sobre nós, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, queridos. Podem assentar-se, meus amados irmãos.
A palavra de Deus, ela relata esse fato, dizendo que Jesus, ele foi convidado para essa festa. Mas o que mais impressiona a nós, servos de Deus, é ver que Jesus, ele inicia aqui o seu ministério nesta festa de casamento. E a palavra de Deus ainda nos ensina que ele continua fazendo as mesmas coisas. Diz o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é hoje e será eternamente. Então Jesus, ele iniciou em Caná da Galileia os seus sinais, prodígios e maravilhas, mas a Bíblia diz que ele não parou, ele continua até hoje. Existe uma religião, uma crendice, dizendo que isso já não acontece mais. Isso é bobagem, porque a palavra de Deus diz que o próprio Cristo diz que em nome dele, todo aquele que nele creia, fariam as mesmas coisas que ele fez, e maiores ainda nós as faríamos. Então, Jesus, ele continua operando sinais, prodígios e maravilhas, através dos filhos, dos servos, dos crentes, que verdadeiramente servem o Senhor com sinceridade de coração. Então Jesus opera através de mim e através de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em minha vida e habita na tua vida. Toda a autoridade que estava sobre Jesus, ele deu para a igreja. E ele disse, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Jesus diz, eis que vos dou poder, Lucas capítulo 10, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Então Jesus, ele não mudou. Jesus não mudou. O mundo passou, as pessoas hoje são diferentes do que eram há alguns anos atrás, principalmente antes da pandemia. Era um tipo de pessoa, hoje está difícil, qualquer coisa hoje é problema, qualquer coisa hoje é questão de discordância, ou até de processos. Você não pode falar, por exemplo, chamar um móvel que tinha o nome de criado mudo, não pode, porque isso daí é capacitismo, é alguma coisa assim, é uma discriminação, tem que chamar de outro nome, cabeceira, sei lá, armário de cabeceira, sei lá como que chama. Mas é assim, o mundo mudou, mas Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Jesus, ele não mudou a maneira de falar, ele fala com a mesma autoridade, ele fala com a mesma unção, ele fala com a mesma verdade. A verdade é uma só, e a verdade nunca muda. A verdade não tem duas versões. Dizem por aí que a verdade tem duas versões, a minha e a sua. Será? Não, Jesus é um homem de uma verdade só. O nosso Deus é um Deus de uma verdade só. O Espírito Santo é um Espírito Santo de uma só verdade. Não muda, não tem sombra de variação, de mudança. Ele é rei, e a palavra do Senhor diz, lá no livro de Salmos, no capítulo 90, que ele é Deus de geração em geração. Antes que os montes fossem feitos, antes que o mundo existisse, ele já era Deus. Ele é eterno. Ele é eterno. Então Jesus, ele não mudou. O braço do Senhor não está encruzado. O nosso Deus não fica de braços cruzados. O nosso Deus não faz como pessoas que ficam emburradas e cruzam os braços e faz de conta que não é com Ele. Não, a palavra de Deus diz que os braços deles estão estendidos. O braço do Senhor está estendido. E bem-aventurado é aquele que se coloca debaixo da mão poderosa do Senhor. Cabe a mim
e a você, como crentes, se colocar debaixo da mão do Senhor. Não é a mão de Deus que vai caçando onde vai colocar a mão. A mão dele está estendida. E eu e você nos abrigamos debaixo dela. E a mão poderosa do Senhor é o abrigo seguro contra as tempestades da vida. É o que diz as Santas Escrituras lá no livro do profeta Isaías. E os ouvidos do Senhor também não estão tapados, estão atentos. Os ouvidos do Senhor estão atentos a ouvir o seu clamor e a sua oração. Só tem uma maneira de Deus não ouvir o seu clamor, se você não clamar. Mas mesmo assim Ele vai entender o seu pensamento. Mas Ele quer que você clame. Ele quer que você apresente a Ele a sua causa. E ainda falando de Isaías, ele diz: apresentai ao Senhor as vossas demandas, as vossas questões. Contudo, como Deus continua sendo o mesmo, como Ele continua agindo, como Ele continua tendo o mesmo poder e a mesma autoridade, e Ele continua ainda influenciando e querendo influenciar a vida do ser humano, e influencia a vida daquele que crê. A Bíblia diz que Ele faz a diferença na vida daquele que é fiel a Ele. Então Ele continua fazendo o milagre. Mas, contudo, todavia, existe uma situação que limita o poder de Deus, e não está em Deus, está em nós. A desobediência, a incredulidade, a falta de fé, isso não limita Deus, mas limita o agir de Deus na minha vida e na tua vida. É por isso que nós vemos pessoas indo, vencendo, conquistando, avançando, tendo várias conquistas da vida, e outros que parecem que não conseguem dar um passo adiante, estão sempre, parece que estão patinando. Está patinando. Não sai do lugar. Ele está lá. Até quer ser abençoado, mas não é. Por quê? Porque falta obediência. Falta obediência. A palavra de Deus é clara sobre isso. A esse povo que se chama pelo meu nome, se ele ouvir a minha palavra, a minha voz, e obedecer. Tem gente que clama dia e noite, mas ele é ruim de obedecer. Ele acha, por exemplo, que Deus tem a obrigação de abençoá-lo, porque Ele é Deus. E aí a pessoa diz assim: se existe Deus, por que eu estou vivendo esta situação? Muitas pessoas questionam dessa forma, mas o problema não é a questão de Deus fazer, e de Deus não fazer você viver essa situação. A questão é que você não tem vivido uma vida de obediência. Lembrando que a palavra do Senhor declara que, lá em 1 Samuel, que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque sacrificar alguma coisa, um bem material, é difícil para muita gente. Mas é muito mais difícil sacrificar a sua própria vontade. É aquilo que Jesus diz: aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. É difícil. A palavra do Senhor também descreve: apresentai ao Senhor os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Para muita gente, ofertar ou dizimar, para ele não chega nem a ser um sacrifício, mas ele se acostumou com isso. Mas o próprio Jesus diz em Mateus 23, 23: e vós,
hipócritas, falava para os fariseus, que dai o dízimo, que dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas desprezam o mais importante da lei: a fé, a misericórdia e a justiça, ou o juízo. Fazei, pois, essas coisas, ou seja, ofertem, dizime, mas não omita as demais. Então, para muita gente, o problema é sacrificar a sua vontade, é de se anular. E a palavra do Senhor nos ensina que, se não houver renúncia, nós não podemos ser discípulos de Jesus. O próprio Jesus diz isso. Se vocês não renunciarem, vocês não podem ser meu discípulo. Em outras palavras, não existe discípulo de Jesus que não renuncie. Alguma coisa nós temos que renunciar. Isso é o verdadeiro sacrifício agradável a Deus. É isso que o Senhor está falando. Mas nós vivemos em uma geração, chamada geração Z, que nós estamos vivendo, que deseja resultados imediatos, tem pressa para tudo, deseja tudo para agora, ou para ontem. Mas bênção imediata, bênção instantânea, pode acontecer? Pode, mas é em questões específicas, de acordo com a vontade de Deus, e conforme a palavra de Deus diz, segundo a necessidade de Deus para aquele momento. Mas a bênção imediata, soluções sobrenaturais, passe de mágica, nosso Deus, Ele não trabalha assim. O nosso Deus, Ele não abençoa as nossas vidas, porque estamos tristes, ou estamos preocupados, ou necessitados, ou por qualquer outro motivo. Deus não faz milagres dessa forma. Deus não opera dessa forma. Deus, Ele faz com uma questão. Desde quando, o momento que nós nos sujeitamos à poderosa mão do Senhor, nós nos submetemos à presença e autoridade de Deus. É aí que Deus começa então a trabalhar na nossa vida. Veja só, Deuteronômio 28:1, e será que se ouvirdes a voz do Senhor? Quantas pessoas aqui ouvem? Quantas pessoas ouvem? Quem está me ouvindo aí? Amém. Quando Deus está falando aqui, será que se você me ouvir, Moisés está dizendo, e será que se ouvirdes a voz do Senhor? O que é ouvir? Não é escutar. Ouvir é muito mais. Ouvir é obedecer. É entrar no contexto da vontade de Deus. Ouvir é, agora, tomar a palavra de Deus como regra de fé, de vida, de conduta. Isso é ouvir. É ouvir a palavra do Senhor. E aí continua, tendo cuidado de guardar. Porque tem gente que até ouve, até ele fala, nossa, glória a Deus, maravilha, é isso que eu quero para a minha vida. Só que passa algum tempo, ele já não guardou, já não lembra mais. E aí a Bíblia tem uma palavra para isso, ouvintes esquecidos. Tem gente que é esquecido, irmão. Ele está na igreja, está dando glória a Deus, aleluia. A hora que ele sai da igreja, parece que ele foi para o mundo encantado de Bob. Ele está lá sonhando
com as estrelas da lua, está sonhando com os planetas, com as aventuras da terrena, ele já não lembra mais. E aí ele diz, tendo cuidado para guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará. Amado, Deus exalta. Como é que Deus exalta? A Bíblia diz que Deus exalta o humilde. O que é humildade? Humildade, irmão, não é roupa rasgada, não é falta de dinheiro, não é falta de educação, não é nada a ver, tem nada a ver. Humildade é questão de reconhecimento. Eu sei quem eu sou e eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é que tem autoridade, eu sei quem é aquele que governa, eu sei quem é Ele e eu sei a minha posição. Ele me chamou e chamou a mim e a você para sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Foi para isso. Quer ser exaltado por Deus? Seja humilde, reconhece o Senhor, como diz o livro de Provérbios, reconhece o Senhor em teus caminhos e não vos estribes no vosso próprio entendimento. Estribar significa não apoie na sua própria força, no seu próprio cabeção, no seu próprio entendimento. A palavra de Deus é a nossa vitória, a palavra de Deus é o nosso alicerce, a voz do Senhor, que é uma voz poderosa, como o som de muitas águas, é a voz do Senhor, como um trovão. Por falar em trovão, ontem, depois do culto, cheguei em casa, deu trovão alto por aqui, não? Eu falei assim, o São Pedro está arrastando o guarda-roupa, e deixou cair alguma coisa no chão. A voz do Senhor é poderosa. É poderosa para quê, pastor? Para exaltar. Deus, Ele vai exaltar. Se você é humilhado, mas também é humilde, porque tem gente que é humilhada, mas ele não é humilde. É diferente ser humilhado. Quem já foi humilhado aqui alguma vez? Fala assim, levante a mão. Eu também já. Está suando, irmão. É uma coisa, agora ser humilde, porque quando uma pessoa é humilhada e ela não é humilde, sabe o que ela fala? Ela quer dar carteirada. Você sabe com quem você está falando? E ele não é nada, é um Zé da Silva. Mas ele fica tão revoltado que ele fala, você sabe com quem eu estou falando? Jesus é o maior exemplo de humildade. O humilde não precisa provar quem ele é. O humilde quer provar a quem ele serve. Mostrar que ele serve a Deus. E quem justifica ele é Deus. Assim como Jesus fazia. Pilatos disse para Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te dar a vida, deixar viver ou morrer? E aí Jesus disse, você só tem esse poder porque meu Pai deu para você. Esse poder que você diz que é seu é do meu Pai. Porque todo poder está no nosso Deus. E aí Jesus diz, eis que me foi dado todo o poder. Irmão, quem é que tem todo o poder? Jesus. Qual é o nome que pode salvar as nossas vidas? Jesus. Quem é que pode nos socorrer nos momentos de trevas? Jesus. Quem é que pode nos exaltar no momento de humilhação? É Jesus. E ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele era humilde e manso. Agora a Bíblia diz que nessas bodas de Canaã, aonde Jesus operou o primeiro milagre. Ele operou o milagre, não foi no templo de Salomão, ou no templo reconstruído por Herodes, que era o templo que foi
destruído, depois Herodes reconstruiu. Não foi lá onde tinha a Porta Formosa. Não foi no meio de uma multidão, no meio em cima de um palanque. Não, foi numa casa humilde, com pessoas humildes. Sabe por que Jesus fez o milagre lá? Mesmo quando Maria disse, faltou vir, Jesus disse, mulher, ainda não é a minha hora. Sabe por que ele fez? Porque tinha humildade ali. E um coração humilde Deus não rejeita. Ei, um coração que se humilha na presença do Senhor não é rejeitado por Ele, porque todo aquele que vem até mim, disse Jesus. E quem é que vai a Jesus? O soberbo? Não, o soberbo não vai até Jesus. Quem que é a grande autoridade, aquele que se acha o maioral? Ele não vai, porque ele se acha o próprio Deus, ele se acha o maioral, ele nunca vai se render a Deus. Mas quando os humildes se apresentam na presença do Senhor e sabem que Ele é Deus, aleluia, a mão de Deus, ela move em favor da vida daquele humilde, e o milagre acontece em o nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Aí Jesus disse para Maria, Maria, não é minha hora ainda, mulher, ainda não é a minha hora, não é o momento. Mas ali havia humildade e também pessoas dispostas a servir. Pessoas dispostas a obedecer a voz do Mestre. Pessoas dispostas a trabalhar e trabalhar em favor do nome de Jesus Cristo. Maria disse assim para os servos, os serventes que estavam lá: ei, façam tudo o que Ele mandar. Qual foi o recado de Maria? Maria não fez o milagre, Maria não multiplicou, não transformou a água em vinho, Maria não salva, mas quem salva é Jesus. Quem faz a transformação na minha vida, na tua vida, é Jesus de Nazaré. E é por isso que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é a Ele. A Ele seja dada toda a glória. A Ele. Não há outro nome que importa pelo qual nós venhamos a ser salvos. Só Jesus salva. E a palavra do Senhor diz que Maria apenas aconselhou: façam exatamente o que Ele mandar. E aí Jesus diz assim para os seus discípulos: e vocês serão os meus amigos se fizerem tudo aquilo que eu vos mandar. Quando a gente obedece ao Senhor, Ele diz: vocês já não são mais servos, vocês são meus amigos. Aqueles serventes se tornaram amigos, parceiros do milagre, parceiros do reino. Querido, o trabalhador, aquele que trabalha, ele não é parceiro apenas do pastor ou dos irmãos da igreja, ele é parceiro de Cristo. Ele se colocou à disposição: Senhor, eu estou aqui para fazer conforme a tua vontade, eu estou em conformidade com a tua palavra, eu concordo com aquilo que tu manda e eu faço. Por quê? A palavra de Deus diz que quando nós não concordamos com alguém, não dá para andar junto.
Podem duas pessoas que não concordem andarem juntos. Então, para andar com Deus, eu tenho que concordar com a palavra. Quem concorda com a palavra de Deus, aí diga amém. Façam exatamente aquilo que Ele mandar. E quando eles, servos obedientes, disseram: vamos fazer conforme Ele nos mandar. Quando a obediência é colocada em prática, o milagre acontece. Vou repetir, quem quer milagre aí? Então coloque a obediência em prática. A ordem mais importante de Jesus para nós crentes: em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Parecido com isso, confia no Senhor, espera nele, que o mais Ele fará. O que é que eles tinham que fazer? Jesus disse: encham as talhas. As talhas eram vasos grandes, não era um vaso pequeno, era grande. Eu não me lembro agora a medida de 2 ou 3 metretas, me fugiu, mas era muita água. Era vaso bem grande, me falhou a memória agora. Quanto, pastor? 600 litros. É água pra caramba. Dá para tomar, dá para dar um mergulho, né? Porque tem piscina aí de 100 litros, né? Seis vasos. 6 vasos. Maria, ela não tentou explicar, viu, vó? Porque tem o problema nosso é esse. A gente quer explicar muito. É só, quer abençoar a vida de alguém? Não tente criar uma teologia pessoal e tentar impressionar a pessoa. A única maneira é: faça conforme Jesus tem falado, e você vai ser abençoado. Não é difícil ganhar uma alma para Jesus, não, irmão. É que a gente quer enfeitar tanto pavão que a gente fura o olho do bichinho. Não faça isso. Olha, faça conforme a palavra de Jesus. Vai dar certo no nome de Jesus. Vai dar certo, é simples. É simples. Mas pastor, tem sentido? Faltou vinho, e Jesus manda colocar água. Encher de água. Irmão, desde quando que para obedecer a palavra de Deus, o crente tem que entender? Não tem. Eu só preciso o quê? Obedecer. Eu não entendo por que isso. Não tem que entender, só obedeça, que no final vai dar certo. Isso é confiança. É só obedecer. Eu não estou entendendo o que Deus está falando aqui, pastor. É só obedecer. Depois você vai entender o porquê. Depois você vai entender o porquê. Porque tem gente que não confia em Deus de jeito nenhum, irmão. Mas ele confia a vida dele no piloto de avião, porque ele nem sabe. Né? Ou então ele confia no motorista do ônibus. Sinceramente, assim, tem gente que confia no motorista do Uber. Eu tenho medo. Não sei quem é o motorista.
Eu não sei quem é o abençoado, eu não sei quem é ele. E confia. Mas quando Deus fala, vai lá, encha de água as talhas da purificação. Não confia. Abraão, Gênesis 12, do versículo 1 ao 4. Abraão não perguntou, mas por que eu tenho que sair daqui? O senhor não pode me abençoar aqui mesmo? Está tudo, veja aqui Deus, olha. Aqui eu tenho terra, tenho gado, tenho família, tenho comida, tenho conforto. Não pode fazer aqui. Irmão, confiar é isso, é sair da zona de conforto. É trocar o certo, como se diz por aí, pelo duvidoso. Duvidoso para eles. Mas para Abraão não tinha dúvida. Tem gente que vai falar assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Isso é humanidade. Segurança naquilo que eu possuo. Mas a minha segurança não está naquilo que eu vejo ou eu posso tocar, porque apóstolo Paulo diz que se eu posso tocar em alguma coisa, já não é mais fé, não precisa de fé, já está aí, mas Deus diz, um pássaro é bom, mas se você crer, eu vou te dar dois, eu vou duplicar, eu vou multiplicar, eu vou te dar crescimento. Foi isso que Deus prometeu para Abraão, vou fazer de ti o pai de uma grande nação. 75 anos. Saiu para caminhar e não sabia para onde ia. Saiu a andar pelo mundo. Só com uma promessa. Nós estamos nesse mundo, e a única coisa que vale a pena é a promessa que Deus está dando a você e a mim, e nós estamos andando nesse mundo, vivendo nesse mundo, e a única coisa que importa é a promessa, e não aquilo que nós vemos ou podemos tocar, porque a promessa de Deus, ela nunca vai falhar. Os fariseus, Herodes, diziam, faz um milagre para que eu possa crer. Tem muita gente que é assim, ele quer primeiro enxergar o milagre, para depois dar glória a Deus, para depois crer. Diga para o outro irmão, com Deus isso não cola. Quando eu era garoto, a gente fazia uns negócios lá. A gente pegava uma folha, dobrava, colocava uma rabiola. Não tinha cola. A gente usava guspe. Quem já usou guspe para colar alguma coisa aí? Fala a verdade aí. Quem já usou guspe para colar alguma coisa? Eu usei. Mas não dura nada, né, irmão? Aí a gente aprendia a fazer cola de trigo. Cola de trigo, vocês já fizeram cola de trigo, não? Para fazer pipa. Mas com Deus só tem uma coisa que cola, irmão. Obediência e confiança na sua palavra. Ei, confia e obedeça. Muitos querem ver primeiro para depois obedecer. Aí tem um ditado que diz que as ordens dos fatores não alteram o produto. Será? Aí outro fala assim, como que é? As ordens do viaduto não alteram o quê? Os tratores.
Eu não lembro como é a brincadeira mais. Mas é o contrário, irmão. É o contrário. Deus não precisa provar que Ele é poderoso. Eu preciso provar que eu acredito no poder dEle. Ei, eu preciso provar que eu creio no poder dEle. Está todo mundo contra, está difícil, eu não estou conseguindo, mas eu continuo crendo. Acabou o vinho, acabou o recurso, acabou a minha alegria, mas eu continuo crendo na provisão do Altíssimo. É isso que funciona, meu irmão. É isso que funciona, minha irmã, para que o milagre aconteça. É assim. E aí Jesus disse assim para os moços, versículo 7. Enchei de água essas talhas, e encheram-nas elas até em cima. Eles encheram até em... Eles poderiam colocar pela metade. Jesus não falou para encher. Jesus falou assim, coloque água. Coloque água. Encha, por encher até metade. Tem a história lá do copo meio cheio e copo meio vazio. Tem crente que está assim. Ele está com a fé assim, meio cheio e meio vazio. Mas eles encheram até em cima. Cada talha é 100 litros, pastor, mais ou menos. Tinha 6 talhas. Eles podiam fazer, vamos encher pela metade, vamos colocar metade, porque metade é mais fácil de carregar. Dá menos trampo. É mais fácil. Mas encher até a boca 100 litros, mais ou menos aí 1 litro d'água, 1 quilo, mais ou menos não? Sim ou não? Mais ou menos? 100 quilos de água fora o peso da talha. Não devia ser pouca, porque ela era grande. Vivemos um momento em que as pessoas não querem se fazer esforço, pela metade. Amado, não existe meia fé, não existe meio dízimo, não existe. A palavra do Senhor diz, não existe entregar meio coração, porque não pode servir a Deus e a Mamon, servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Tem que ser inteiro, tem que ser por inteiro. Diga para o teu irmão, tem que ser por inteiro. Tem que ser até em cima, tem que ser até derramar. A minha adoração, a minha confiança, tem que ser até derramar, porque é assim a bênção que Deus vai operar na nossa vida. É a bênção sacudida, transbordante e recalcada. Eles foram e encheram até em cima. Não fizeram de qualquer jeito. O segredo da bênção não é fazer uma oração meia boca, prestar a Deus um culto meia boca, não é prestar uma adoração meia boca, fazer um sacrifício meia boca, mediano, medíocre. Para Deus sempre o melhor, para Deus sempre o nosso sacrifício, para Ele sempre o melhor de nós, para Ele o melhor dos nossos dias. Porque tem muita gente que diz, Senhor, eu vou ficar no mundo, eu vou aproveitar a minha juventude, e depois eu vou para a igreja. Para Deus, o melhor de nós. Ofereça para Deus o melhor de tua vida. Eles obedeceram por completo, foi até em cima. Isso, irmão, é aí que Deus age.
É aí que Jesus opera. E Ele opera poderosamente, a obediência completa até o fim. Eu não vou parar pela metade. E aquele que chega até o final, ele recebe a coroa da vitória, a recompensa de Deus sobre a vida dele. Porque Deus trabalha com obediência. Imagine você, Noé. Deus passa para Noé as medidas da arca, sim ou não? A arca de Noé. Quem sabe o que é a arca de Noé, diga amém. Amém. A arca de Noé. Deus deu as medidas exatas. Imagine se Noé faz, sabe uma coisa, precisa desse tamanhão todo aí, é muito trampo, eu vou dar uma diminuída no tamanho, porque vou economizar tempo, vou economizar força física e vou economizar material. Vou fazer um pouquinho menor. Irmão, a arca teria naufragado. Tem crente que naufraga na fé, naufraga no mar da vida. Por quê? Porque está fazendo pouco. Está fazendo de qualquer jeito. Ele quer a bênção completa, mas ele obedece pela metade. Aí a pessoa vem para a igreja, tem ministério, ele canta, ele prega bonito, ele canta lindamente, ele toca guitarra como ninguém, ele é um belíssimo músico, mas ele não obedece. Porque talento é uma coisa, obediência, lealdade, fidelidade, não precisa de talento, precisa apenas de obediência. E aí Jesus disse assim para eles, o milagre vai se manifestar agora, hein? Versículo 8 e 9, Jesus disse, tirem agora e levem ao mestre Sala. Simples. Quando eles tiram a água, era o quê? Água. Tiraram a água do vaso, não do vaso sanitário, a água do vaso das purificações dos judeus. Eles tiraram, era o quê? Água. Não tinha acontecido o milagre ainda. Mas Jesus mandou levar para o mestre Sala, eu vou levar. O milagre aconteceu quando eles estavam obedecendo. Quando eles estavam indo até ao mestre Sala. Aí você está indo na igreja, aí você faz um voto, aí você faz uma campanha de oração, e você fala, continua sendo água. E aí tem gente que fez um voto com Deus, eu vou fazer uma campanha de 7 dias de oração, sei lá, e no 6º dia ainda está água, igual as muralhas de Jericó. No 6º dia, depois de 6 voltas, a muralha estava em pé ainda, mas eles obedeceram. No último dia, 7 voltas, na 6ª volta a muralha estava lá ainda, mas na última volta, quando eles completaram 13 voltas, caiu a muralha. Enquanto eles estavam chegando ali, e levaram para o mestre Sala, derramaram no copo, na taça, já era vinho. Já era vinho. O milagre aconteceu. O milagre vai acontecer na tua vida no nome de Jesus.
Irmão, vamos até o final, vamos obedecer a Deus, não vamos ficar arrumando desculpa, não vamos procurar atalho, o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil não leva a lugar nenhum, o caminho às vezes que é mais espinhoso, mais dificultoso, é o caminho que vai te levar para a vitória. Tem problema, tem dificuldade, mas a vitória é nossa. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Não foi no primeiro e nem no 6º, foi no 7º. Quantos milagres Deus tem para nós? Quantas promessas Deus tem feito a nós, que ainda não aconteceram, porque Deus está esperando obediência, confiança. Por mais que você ache impossível ou estranho o pedido que o Senhor diz, pede para você fazer, faça, porque se Deus falou, a palavra dele tem poder na minha vida e na tua vida. A água se transformou em vinho, a minha vida também vai se transformar. No versículo 11 diz que a glória se manifestou e os seus discípulos creram nele. Veja, quem obedeceu foram os servos, mas quando a glória se manifestou, foram os discípulos que creram em Jesus. O milagre não foi só para resolver o problema da falta do vinho. Deus, ele não quer fazer um milagre na tua vida apenas para resolver o teu problema financeiro, apenas para resolver o teu problema emocional, sentimental. Deus, ele não quer fazer um milagre apenas para curar você. Ele quer fazer um milagre na tua vida para que as outras pessoas creiam no poder dele. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus vai ser glorificado. Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A tua luz vai resplandecer. Cristo vai fazer você resplandecer. É só obedecer, meu irmão, e confiar. Ah, pastor, não está dando certo. Continua indo em frente, minha querida. Não é hora de retroceder, olhar para trás e lançar a mão do arado. É hora de ir em frente. Vai desistir do teu sonho, vai desistir da bênção, vai desistir do milagre, vai parar e chorar pelo vinho que faltou, pelo leite derramado, pelo projeto que não aconteceu. Irmão, Deus ainda está fazendo um milagre, e aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, Ele é poderoso para terminar. Aleluia! Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Eu não sei como anda a tua causa, a tua necessidade hoje. Mas eu só posso fazer como Maria fez. Ensinar. Façam tudo que Ele mandou. E eu quero orar por você nessa noite. Se você tem algo que está faltando, a Bíblia diz que Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, Jesus está falando: olha, orem, peçam
que eu vou te dar. Então, eu só estou falando mais uma vez. Façam tudo o que ele mandou. Vem aqui à frente.